Evangelho de Mateus, capítulo de número 25 e versículo de número 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. Este texto sagrado que Deus nos dá nesta manhã como meditação para nossas vidas, fala acerca da vinda de Jesus. Um tema ainda muito polêmico no mundo, devido às diversidades de religiões, mas a nossa regra de fé, que é a palavra de Deus, ela fala de maneira clara acerca da vinda de Jesus. Neste capítulo do Evangelho de Mateus, Jesus, ele nos conta a parábola das 10 virgens para enfatizar a sua vinda e também enfatizar a preparação para receber a salvação em Cristo Jesus. Jesus contava-lhes uma parábola acerca das 10 virgens, aonde ele enfatizava que tinham 5 virgens prudentes, ou seja, sábias, e 5 virgens loucas. Elas estavam esperando o seu noivo, e o noivo demorava, e aquelas virgens, elas estavam com lâmpadas em suas mãos, e um dado momento, o azeite das lâmpadas das 5 virgens loucas, eles começaram a diminuir, e elas estavam sem reserva de azeite. E uma disse para a outra, as virgens loucas disseram para os prudentes: dai-me um pouco do vosso azeite, porque o nosso está acabando. E elas disseram: não, ide ao comércio comprar. E elas foram. E quando elas voltaram, o noivo já tinha ido buscar as virgens prudentes. No momento que Jesus, ele nos conta uma parábola como esta, ele quer nos mostrar a necessidade de estarmos preparados para quando ele vir buscar a sua igreja, a noiva do Cordeiro, a igreja que vai morar no céu, porque a Bíblia diz que Jesus virá buscar a sua igreja. Isso é promessa dele, não é ficção, não é história. Há uma necessidade de nós estarmos preparados para quando o noivo chegar, aleluia, nós subirmos com ele. Ou então, preparados quando morrermos, para quando ele vir em poder e glória, ele nos levar para morar no céu. Eu não sei como tu tem
encarado o assunto acerca da salvação, acerca da vida eterna. Mas o que eu posso te dizer nesta manhã é que Jesus virá buscar a sua igreja. É a promessa maior para todos aqueles que confiam, para todos aqueles que vivem o evangelho verdadeiro, que vivem uma fé verdadeira, uma fé produtiva, uma fé que produz comunhão, produz alegria e produz salvação. Aleluia. Louvado seja Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no capítulo 11, versículo 3, diz o seguinte: porque vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para o marido, a saber, Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja seu nome, que nos deu a esperança, nos concedeu a promessa desta vitória, para nós morarmos com Ele, para aqueles que esperam. Glória a Deus. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7 e no versículo 26, diz o seguinte: quem ouve as minhas palavras, mas não obedece, eu os comparo ao homem louco, ao homem insensato, as virgens loucas que estavam com as suas lâmpadas. Jesus assemelhava a pessoas que não estão preparadas, que não procuram viver o evangelho da salvação, que não procuram olhar para a cruz e desejá-lo Jesus como Salvador de suas vidas. E a parábola, ela enfatiza que quando o noivo vier, essas pessoas, elas não irão. E quando aquelas virgens loucas chegaram, que a porta tinha se fechado, elas disseram: Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor disse assim: não, eu não vos conheço. É lamentável que a história da salvação, para muitos, ela encerra de uma maneira trágica. Mas aqueles que desejam Jesus, aqueles que querem renunciar a sua vida, aleluia, e aceitar a doutrina da salvação, viver Ele de uma maneira incondicional, a porta se abrirá. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor nesta manhã. Nós não podemos esperar pelas outras pessoas. Nós não podemos ser salvos pelo azeite que está nas lâmpadas alheias, dizendo assim: o meu pai serve a Deus, a minha mãe, e por isso eu estou bem também. Isso é querer se apossar do azeite que está depositado nas lâmpadas alheias. Você tem que produzir frutos para produzir o seu próprio azeite, para que quando o noivo vier, Jesus, você estiver preparado para morar no céu com Ele. Bendito seja o nome do Senhor nesta manhã. Glória a Deus. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7 e no versículo 24, diz o seguinte: quem ouve a minha voz, olha só o que ele diz, lá no capítulo 7 de Mateus,
e versículo 24: quem ouve a minha voz e as pratica as coisas do Pai, aquilo que Jesus tem ensinado, a Bíblia assemelha ao homem prudente que ouve a palavra de Deus e que deixa a palavra de Deus produzir frutos dentro da sua alma, frutos de arrependimentos para a vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia, é a promessa do Pai, a vinda de Jesus. É necessário que você esteja com a sua botija com azeite. É necessário que você tenha uma comunhão perfeita com Deus, para poder ir morar nos céus de glória com Ele. Aleluia. Jesus virá. Jesus virá. E é necessário que você prepare a sua alma. É necessário que você seja um homem prudente. É necessário que você viva uma vida prudente. É necessário que você se despoje das coisas que te atrapalham, daquilo que te afasta de Deus, daquilo que te deixa à margem da salvação, que te impede de receber a comunhão com Deus. Jesus virá. A palavra de Deus, ela é completa. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é sucinta quando ela fala acerca da vinda de Jesus. Glória a Deus. E o Espírito Santo nesta manhã fala ao teu coração como alimento para a tua alma, para você que já tentou servir a Deus e não conseguiu, se desviou dos caminhos do Senhor, do caminho da salvação, do caminho da verdade. Jesus fala ao teu coração nesta manhã. Para você que tem se preocupado com a vida eterna, com a vida após a morte, eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: Jesus virá. Seja como as virgens prudentes, procure colocar azeite dentro da tua lâmpada, porque quando o Senhor vier, é necessário que haja azeite. Esse azeite representa a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Se nós não tivermos esta presença quando Ele vier, se você, quando partir para a eternidade, não tiver a presença do Espírito Santo na sua vida, eu te garanto que tu não verás o noivo, tu não verás a Deus. Aleluia! Porque Ele é fiel com as suas palavras. Bendito seja o nome do Senhor. Prepare a tua botija. Prepare a tua botija de azeite. Pregador, como é que eu faço para preparar a minha botija? Aceite Jesus. Se com a tua boca confessares e que com o coração creres que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, Deus te salvará. Seja fiel a Deus. Viva o evangelho da fidelidade, não o evangelho fingido, porque o evangelho fingido, ele não enche a tua botija de azeite, ele te leva para a perdição.
Mas o evangelho verdadeiro, o evangelho da fidelidade, do amor e da comunhão, ele enche a tua botija de azeite e te leva para a comunhão com Deus. Creia nisso. Viva uma experiência transcendental com o Senhor. Você que nunca viveu, você que até critica quem vive, é preciso que tu viva, para que tu veja o poder transformador que Jesus faz dentro do coração do homem.